Simbora. Olha só, essa aqui também é uma questão que acontece no Enem, tá? Já vi muitas questões do Enem nesse estilo aqui. Que a gente não vê, a gente não enxerga que é uma função quadrática, não tem nada de função aqui falando da questão, tá vendo? Tem nada de função. Ah, César, não é função quadrática não. Isso aqui não adianta não. Mas é. E tem detalhes aqui nela que eu vou te mostrar que ela é uma função quadrática. Então, ó, a única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês. Mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que a cada real cobrado a mais, acarreta aí uma diminuição de 10 clientes por mês. Então, R$1 a mais, 10 a menos. R$1 a mais, 10 clientes a menos. Agora, olha só o que mata essa questão. Para que a revenda do cabeleireiro seja máxima... Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço um valor de... Gente, esse seja máxima que é o que mata. Seja máxima ou seja mínima, isso é função quadrática. Na grande maioria das vezes, vocês vão ver questões que seja máxima. É muito raro a gente conseguir desenvolver, a gente conseguir criar uma questão, uma situação que seja próxima da realidade, que envolva mínimo. É muito mais raro, tá? Então, a maioria das vezes é máxima. Por quê? O que acontece? Isso aqui tem que ser uma parábola côncava para baixo e aqui vai estar o nosso ponto de máximo. Então, a parábola tem que ser côncava para baixo, ponto de máximo, beleza? Essa é uma função quadrática. Bom, vamos escrever então o que a questão está falando para a gente. Vamos colocar aqui o valor que ele cobra, e quantos clientes esse cabeleireiro tem por mês. Quantos clientes? Então, se ele cobrar R$10, ele tem 200 clientes. Se ele cobrar R$1 a mais, então ele vai ter 10 clientes a menos, 190. R$1 a mais, 10 clientes a menos, 180. E por aí vai. Só que vai chegar uma hora, pensa, nós estamos reduzindo a quantidade de clientes, vai chegar uma hora que isso não vai ser legal. Eu não vou conseguir uma coisa que seja interessante. Eu quero saber, então, quanto que o cabeleireiro tem que cobrar pelo seu serviço para ele conseguir o máximo de renda. E aí, como é que a gente calcula a renda dele? A renda tem que ser o produto do valor que ele cobra pela quantidade de clientes que ele atende. Essa é a renda, né? E aí eu vou pensar o seguinte, se eu aumentar X reais aqui no valor que ele cobra, então se a gente colocar assim 10 mais X, então X representa a quantidade de reais. Para cada X reais, a gente perde 10 clientes. Então são 200 clientes menos 10 X clientes. Então observe, quando X for 1, 10 mais 1, 11. 200 menos 10, 90. Quando X for 2, 10 mais 2, 12. 200 menos 20, 180. E aí nós vamos chegar agora na renda. Eu vou chamar a renda dele de R de X, então a função R de X, que vai ser o produto do tanto que ele cobra, então aqui é um mais, do tanto que ele cobra, pela quantidade de clientes que ele atende. E aí, para resolver isso aqui, nós vamos fazer uma distributividade, né? Uma propriedade distributiva aqui, ó. Então, 10 multiplicar aqui, o X também multiplica. Essa renda, então, vamos ver onde é que nós vamos chegar. Vai ficar, ó, 10 vezes 200 vai dar 2.000. 10 vezes menos 10x menos 100x. Então, 10 vezes 10, 100. X vezes 200 vai dar 200x. E x vezes menos 10x vai ficar menos 10x quadrado. Somando esses dois aqui do meio, né, menos 100x mais 200x, a função que representa a renda desse cabeleireiro vai ser essa daqui. Observe que nós chegamos numa função quadrática, uma função de segundo grau, que a parábola é côncava para baixo, já que o A é negativo. Aí a gente chega aqui e fala assim, ah, César, já sei, vou dividir todo mundo por 10 para facilitar os cálculos, certo? Errado, não faça isso. A gente só pode dividir todo mundo por 10 quando isso aqui for igual a zero. Se você estiver numa equação, encontrando as raízes da equação, dividiu todo mundo por 10, aí vai ficar igual a zero, tá? No caso contrário, a gente não pode fazer isso. Bom, e agora é que a gente vai se perguntar, o que a questão quer? A questão quer o x do vértice ou o y do vértice? Essa é uma pergunta que a gente faz demais, né?
A gente está fazendo a questão lá e a gente quer saber, César, a gente quer o x do vértice ou o y do vértice? Qual dos dois a gente quer? Presta atenção no comando, então, olha. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de... Ele deve cobrar por serviço. Então, eu quero saber quanto que ele vai cobrar. Para saber quanto que ele vai cobrar, eu tenho que saber qual que é o valor de x para que a renda dele seja máxima. Se eu quero saber qual que é o valor de x para que a renda dele seja máxima, eu estou procurando o x do vértice. Quando é que eu procuraria o y do vértice? Nesse caso, nesse contexto, se a questão estivesse falando qual é a renda máxima do cabeleireiro? Qual seria a renda máxima desse cabeleireiro se essa ideia aqui continuasse? Então eu gosto de falar, eu gosto de fazer uma brincadeira com isso. Qual que é a ideia? Quando a questão quiser te perguntar o valor do y do vértice, você vai pensar que a pergunta ela é mais direta. Vai ser mais direta. Vai perguntar qual que é o y do vértice, qual que é a renda máxima desse cabeleireiro. Ela é direta. Ó, pá! Beleza? Quando for o x do vértice, você vai perceber que a questão está dando uma volta ali para poder chegar nessa pergunta. Qual é o valor de x para que o y seja máximo? No caso aqui, qual deve ser o valor para que o cabeleireiro cobre dos seus serviços para que ele atinja a renda máxima? Tá vendo? Olha, para que a renda seja máxima, quanto que ele tem que cobrar? Então, quando for o x do vértice, vocês vão ver que a sentença é maior, vai ficar blá, 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 blá. Agora, se for o y do vértice, ele vai falar blá, blá. Vai ser curto, vai ser rápido. Me fala qual que é o y do vértice, me fala qual que é a renda máxima, sacou? Bom, esse caso aqui, o x do vértice. César, como é que eu calculo os dois? Eu vou escrever aqui, eu vou calcular só o x do vértice depois. Mas o x do vértice, a gente pode calcular de duas maneiras. A gente pode fazer menos b sobre 2a, ou você pode também fazer como a média aritmética das duas raízes. Então, o x do vértice ele tem que estar no meio certinho entre as duas raízes. O y do vértice também tem duas maneiras. Você pode fazer menos delta sobre 4a, menos delta sobre 4a, ou você pode também calcular como f do x do vértice. Como assim f do x do vértice, César? Se na função você substituir o valor do x do vértice que você já tiver, você vai encontrar o valor do y do vértice. Alright? Então, beleza. O que nós queremos aqui? O valor que deve ser cobrado. Então, eu quero o x do vértice. X do vértice eu vou calcular como menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a vai ficar aqui, ó. O b é 100, então vai ficar menos 100 sobre. O a é menos 10, então vai ficar 2 vezes menos 10. Então, ficaremos com menos 100 sobre menos 20. Menos 100 dividido por menos 20, isso vai dar R$5 a mais que ele tem que cobrar. Ele não vai cobrar R$5. Vai cobrar R$5 a mais, é o tanto que ele tem que crescer ali naquele valor. Então, ele vai cobrar então os R$10 que ele já cobrava antes, mais esses R$5 de acréscimo. Nós vamos chegar então em R$15. Resposta letra D. Letra D de Enésio. Não, tinha que ser letra E, né? Droga. Certinho aqui, tranquilo? Sacaram qual que é a ideia? Então, insisto. Quando é que vai pedir o x do vértice? Quando a sentença for maior. Blá, 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 blá. E o y do vértice vai ser uma porrada só. Blá. Fechou? Então tá bom.